Nós temos ainda um pedido de composição de terço, pelo que me consta, está vendo a informação, do CREA do Espírito Santo, conselheiro Renan, com a palavra. Bom, não? Eu assinei um voto, estou assinando um voto aqui, peço para que você coloque lá, mas eu vou antecipar meu voto antes de ler, enquanto o Henrique vai atualizando. Não, eu vou só fazer um resumo, depois eu começo a ler. É o seguinte, senhor presidente. Primeiro, inclusive, cumprimentar o presidente Jorge, que está presente aqui na plenária, preocupado com a renovação do seu texto. Eu solicitei vistas na plenária passada da renovação do texto do CREA Espírito Santo e solicitei algumas diligências, tanto de algumas entidades como do próprio CREA Espírito Santo. Eles prontamente estão me respondendo. No entanto, teve algumas atualizações dessas diligências porque essa questão de renovação do texto não é uma coisa simples de você somar informações, mas muito cuidadosamente o presidente Jorge, ele veio de Vitória, Espírito Santo, e me trouxe uma série de novas listagens de entidades, baseado num novo entendimento que eles entendiam de uma forma, eu solicitei de outra, e eles me mandaram todas essas informações. No entanto, essas informações eu só consegui receber agora à tarde, às 14 horas. Desde aquele momento, eu estava tentando aqui, junto com a Ana Luísa, elaborar um relatório e voto, porque com a apresentação dos dados, toda a planilha de renovação, ela é alterada. Diferentemente do Rio Grande do Sul, que é uma alteração pontual, e ainda deu toda essa discussão, essa alteração nossa ela é completa, é do zero, a planilha é do zero. E aí eu não sei se por conta do cansaço ou por conta da minha deficiência mesmo, eu não consegui terminar a análise dessa planilha da forma como as nossas resoluções permitem. Eu fiz um voto, eu gostaria de relatar e de votar, e aí, para que a gente... Na verdade, nós temos uma resolução para atender, que seria até hoje, mas meu voto é pedindo uma excepcionalidade para que a gente possa tentar avaliar. Eu vou fazer a leitura dele. Sim. Processo 4805/2021. Proposta de renovação do texto do plenário do CREA Espírito Santo. Exercício 2022. Relatório e voto pedido de vista. Após análise do assunto em epígrafe, considerando que se trata de proposta de composição do plenário do CREA Espírito Santo para o exercício 2022, em cumprimento à linha M do artigo 27 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 66, e artigo 16 da Resolução 1071, de 15 de dezembro de 2015. Considerando que, de acordo com o informado pelo regional, a proposta de composição plenária para o exercício 2022 foi aprovada pela decisão PL Espírito Santo 01/11/2021, que decidiu aprovar por maioria dos votos o relatório da Comissão de Renovação do Texto do CREA Espírito Santo, exercício 2022, apresentado para o triênio 2022-2024. Considerando que, em sua proposta, o plenário Espírito Santo manteve o quantitativo de 40 representações do ano anterior, ou seja, 30 representantes da entidade de classe profissionais de nível superior e 10 representantes de instituição de ensino superior. Considerando que a COMP, por meio da deliberação 173/2021, propôs ao plenário do CONFEA aprovar a composição do CREA Espírito Santo para 2022, conforme a análise realizada pela gerência técnica do CONFEA, conforme o parecer GTE 1416/2021, que retificou a proposta do regional em relação à tabela 7 e períodos de mandato na modalidade civil, grafados equivocadamente com prazo de 4 anos.
Considerando que, posteriormente, após solicitar vistas ao auto, este relator recebeu diversas manifestações de entidade de classe a respeito do cômputo de associados das entidades de classe do regional. Considerando, então, que após solicitação de diligência ao CREA Espírito Santo, em 19 de novembro de 2021, às 12h33, o CREA apresentou as relações de associados apresentadas pelas entidades de classe e os dados afetos à adimplência desses profissionais com anuidade junto ao regional até 31 de dezembro de 2020. Assim como os dados sobre os profissionais associados a mais de uma entidade de classe. Considerando, entretanto, que em função do volume de dados a serem verificados para a elaboração da proposta de composição do regional para 2022, não é possível a elaboração do relatório e voto conclusivo sobre o assunto. Considerando que a Resolução 1071, de 15 de dezembro de 2021, estabelece no artigo 17 que a composição do plenário dos CREAS deverá ser aprovada pelo plenário do CONFEA até a sessão plenária do mês de novembro, do ano da elaboração da proposta de composição. Voto. Propor ao plenário do CONFEA, excepcionalmente, aprovar a prorrogação de prazo para aprovação da composição do plenário do CREA Espírito Santo para 2022 pelo plenário do CONFEA até a sessão plenária do mês de dezembro de 2021. Esse é meu relato e voto, senhor presidente. Ok. Esse é o voto do relator que pediu vista, e nós temos anteriormente, esse é o segundo ou primeiro pedido de vista? Primeiro. Temos o relatório inicial da COMP. Exato, senhor presidente. Então vamos ouvir então o relatório da COMP. Apenas para análise da possível convergência ou não com o conselheiro relator Vistor, eu pediria uma orientação ao jurídico, se eu posso ceder a essa excepcionalidade, e depois, dependendo da resposta dele, eu vou perguntar aos senhores membros da COMP se a gente converge ou não ao voto do conselheiro relator. Eu entendo que a convergência não precisaria... Senhor presidente, em questão de horas, vamos botar em discussão, que eu quero discutir esse processo. Não, tudo bem, mas é só para... A discussão não terminou, pelo contrário, ela vai começar, conselheira. Essa fase agora vai dar início. Está certo? Inclusive... Então, senhor presidente, antes disso, eu peço uma orientação do jurídico, né, da pertinência ou não, da possibilidade ou não de nós, de excepcionalmente, tendo em vista aí que nós recebemos, primeiro teve uma aplicação de um critério lá do CREA, a gente assumiu todo a composição por associação como legítima, né, pela fé pública que tem aquela entidade, e aí depois eles mudaram o critério, obviamente mudou, né, mas nessa mudança de critério nós recebemos, o conselheiro Vistor solicitou e foi atendido, muito embora em cima da hora, duas relações divergentes da primeira, sobre quantos contabilizar em cada uma das instituições, e essa é a razão da minha pergunta. Sim. Principalmente porque, conselheiro, eu acho que não está resguardado, eu pediria que coloque em tela aí, até para poder orientar a pergunta, justificar o porquê eu estou perguntando isso ao jurídico. Só um minutinho, conselheiro, antes de prosseguir, eu peço autorização para esse plenário, que é para prosseguirmos até 21 horas, que agora está vencendo o prazo nosso regulamentar. Por favor, Henrique, coloque em tela aí a PL desse conselho, a PL 60/2021, que tem o calendário do terço e as observações aos regionais. Então, acha aí onde fala no artigo 5º da Constituição. E, por favor, grifa os dizeres seguintes para que todo mundo tenha acesso e que possa entender o porquê. Então, há 2 anos já, à frente da COMP, a gente levou esse artigo 5º para a redação da PL que fala sobre a renovação do terço. Esse artigo 5º, ele remete lá que todos somos livres para criar ou participar de associações,
Daí denota-se o havendo lá, havendo, portanto, a necessidade da manifestação voluntária dos profissionais interessados em associar-se a uma entidade de classe. Veio isso, conselheiro Renan, nos últimos documentos? Eu sei que de uma das entidades veio, das demais não, né? Na verdade, coordenador, veio a listagem que o CREA enviou, certo? No entanto, não tem, como a gente conversou com eles, não tem as fichas de filiação das outras, só tem de uma que foi a entidade que enviou. Não sei nem se o CREA tem essas fichas, mas está no processo a de uma, mas a das outras não. Mas o presidente, inclusive, assim, talvez ele não tenha nem no CREA essa disposição, porque algumas entidades são por e-mail, outras são por ficha, outras por algumas formas. Tudo bem. Mas não recebi. Posto isso, está a justificativa e análise da coesão em todas as nossas propostas, quando solicitado, quando havia divergência. Tivemos exemplos recentes, como o CREA lá do meu estado, que anulou todo o processo de revisão, até que provasse que determinada entidade tinha X profissionais, né? E pelo que foi relatado pelo conselheiro Renan, está nos autos, né, Renan? De uma das entidades, isso está posto nos autos. Bom, então, posto a isso, senhor presidente, eu primeiro pergunto ao nosso procurador jurídico se existe a possibilidade de, na excepcionalidade, dar esse prazo a mais para que o CREA lá daquele estado solicite das entidades e que façam essa conferência de forma a termos definitivamente nenhum problema lá relativo ao processo de renovação do terço e que ninguém se sinta prejudicado, já que é algo constitucional e manifesto, né? E também pergunto ao procurador jurídico se o conceito de imiscuir-se, que o pessoal, em assuntos relativos à associação, aplica-se em comprovadamente apresentar a manifesta filiação. Então, são duas perguntas. Uma, se é possível adiar, e o segundo, se o conceito já de imiscuir-se aplicaria nessa exigência. Até porque nós estamos com isso em revisão e vai constar da nossa proposta de alteração da resolução 1070. Ok, doutor Igor. Senhor presidente, senhores conselheiros, o primeiro ponto aí diz respeito à possibilidade de extensão do prazo de análise. Ao contrário do julgamento anterior, em que havia um documento, e tanto os vistores como a comissão estavam se sentindo aptos ao julgamento, e parece que nesse caso, tanto o vistor como a comissão não se sentem seguros no sentido de proferir um julgamento sem avaliar melhor a questão da documentação. Então, seria possível, sim, estender o prazo, fica a critério dos senhores. Daí é uma faculdade, apesar de nós termos um prazo na 1071, no entanto, quando nós olhamos todo o histórico do processo, juntado de documentos, questionamentos, o próprio pedido de vista que está bem fundamentado, haveria uma justificativa plausível para se alcançar aí uma certeza no julgamento. Então, seria possível. O segundo ponto, que diz respeito à liberdade de associatividade, que está prevista na Constituição, há uma vedação do poder público em interferir no funcionamento da entidade. Agora, nós poderíamos, sim, sem quebrar essa autonomia, essa liberdade de associatividade, solicitar à entidade que apresente os documentos necessários para que ela tenha ou não assento no regional ou tenha determinado número de assentos. Então, isso é possível, sim, sem quebrar essa cláusula, esse direito constitucional. Seria isso, fico à disposição. Muito obrigado. Nesse sentido, mas eu farei isso apenas se eu tiver a maioria da COMP. Nesse sentido, senhor presidente, considerando aí apenas se houver integral convergência da COMP, e aí inclui o senhor... Só um minutinho, a gente vai dar na hora certa. Eu gostaria, se for possível, vocês me deram a palavra por um minutinho, se Será for possível. dada, presidente, mas está no meio do relato. Então, do relatório. nesse sentido, senhor presidente, eu pergunto à conselheira Michele, acho que ela nos escuta, e também ao senhor, não sei se regimentalmente o senhor pode se manifestar, e eu farei essa convergência, senão vou manter o relato da COMP, caso contrário,
mas se tiver 100% da composição da COMP, eu estou inclinado a convergir com o conselheiro Deixa eu só esclarecer, então. Eu estaria impedido de participar agora de qualquer comissão. Como isso aí já foi uma comissão que eu participei e votei, da minha parte, não teria problema essa sua opção. Okay? Mas pelo senhor estar impedido de votar, então eu vou manter o relato da COMP. Tá bom? Ok, eu estou dizendo que eu não seria contra a sua... Ok? A conselheira Michele já ofereceu aqui a possibilidade de convergir então com o relato do conselheiro Renan. Então, basta os dois. Então, da minha opinião, considerando as inconsistências, mas antes disso, antes de convergir, eu também gostaria de escutar o presidente, já que ele pediu a manifestação. Sim, agora sim. E aí, só depois disso, eu decido em efetivo, já que eu tenho... Tá, ok. Em convergir ou não, ou colocar esse processo, haja visto que nós temos tempo e faríamos o completo saneamento do processo. Ok. Presidente, então... Senhor presidente Pimenta, senhores membros da COMP, senhores conselheiros, representantes de entidades aqui presentes, inclusive do nosso Estado, né, do presidente do Sinditecnólogos, presidente da Associação de Engenheiros Florestais, presidente da Associação dos Engenheiros Mecânicos, presidente da Associação da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos. A única questão em voga é a nossa preocupação em cumprir os rituais exigidos por esse Conselho, através das solicitações feitas, das diligências feitas pela COMP, anteriormente com relação à questão de se mudar estatutos nas entidades, apesar que o doutor Igor acabou de dizer aqui que o nosso sistema não teria essa exigibilidade, o poder dessa exigibilidade. No entanto, entendemos naquela época que a COMP estava totalmente correta em solicitar que as entidades se regularizassem com seus estatutos, com seus registros, não é? Baseado na legislação, na resolução, e isso nos criou um problema muito sério no Estado, mas nós resolvemos. As entidades que estão aqui representadas hoje e outras entidades tomaram todas as devidas providências para que regularizassem os seus registros, não é? Com assembleias, com gastos em termos de registros, e tudo isso foi feito. E entendo que a COMP tomou a medida cabível à época, e nós somos gratos a isso. Agora, houve, né, uma diligência formal pelo doutor Renan, que também nós, como gestor, né, não presente diretamente os fatos, porque nós temos uma assessoria competente, né, e essa assessoria automaticamente eliminou, né, a questão da exigência das entidades estarem, os sócios da entidade estarem em dia com as entidades. Nesse meio, aumentou o número, né, de todos dos associados, porque apenas exigia que estivessem em dia com o CREA. E isso foi passado para o doutor Renan, não é isso, doutor Renan? Todas as solicitações feitas as diligências foram feitas. Para os senhores terem uma ideia do registro das nossas entidades, né, da homologação dos registros da nossa entidade, essa é a 8ª diligência que nós estamos sofrendo. 8ª diligência que nós estamos sofrendo, não é? E, inclusive, uma dessas entidades, que é a SE, que é precursora do nosso sistema, tem 71 anos de vida, ela teve diligência, inclusive, o ano passado, em termos das suas fichas de registrados, ela teve diligência em cima dos e-mails que foram feitos também, como os sócios usaram para serem associados, não é? Então, eu entendo que há 4 anos vem se fazendo pelo plenário do CREA Espírito Santo a exigibilidade de estar em dia com a entidade e de estar em dia com o CREA, não é? Recentemente, nós fomos avisados que o Sindicato de Engenheiros enviou uma lista
de associados efetivos para o doutor Renan, não é isso? Aqui, dizendo que aqueles sócios eram os ativos. No entanto, eu gostaria, inclusive, e nós devemos tomar as devidas providências, nessa lista apareceram dezenas de falecidos, inclusive, dezenas de falecidos, inclusive, o número levantado, 34. E essa prova, eu solicitei que o nosso departamento jurídico verificasse a nível dos cartórios e a nível dos próprios dos nossos registros as provas desses mortos, né? Desses mortos que são ditos pelo presidente do SENGE como ativos, né? Inclusive, o ex-governador Albuíno Azeredo, né, está na lista também como ativo. E já faleceu há muito tempo, tem aí recorde de jornal, não é? Nós temos aí as fichas, enviamos todas as fichas mostrando esses mortos. Além disso, o próprio sindicato, né, nos mandou também duplicidades de nomes e de CPFs, que é mais um problema que foi detectado. E quando nós denunciamos isso ao doutor Renan, ele teve todo o cuidado de eliminar esses defuntos, né? Esses mortos, né? Dessa lista. Uma coisa incrível. E quando agora se tira a questão, a exigência, né, ou exigibilidade de se comprovar o pagamento com a entidade, muito pouco se altera, ou praticamente nada, com relação à representação nos plenários. Muito pouco ou quase nada. Então, eu entendo que a COMP fez o trabalho certo em confirmar o que o nosso conselho aprovou. Nós temos um conselho que, entre 31 pessoas presentes, 28 votaram por essa Constituição. 28 votaram pela Constituição da renovação do texto, que está na COMP. 2 apenas só que votaram contra. E um, na hora, ficou ausente. Isso está na ata, isso está nos extratos, isso aí está aí. Agora eu pergunto, será que nós vamos adiar uma coisa que é clara, onde a Constituição não há lei, a resolução diz que é de competência dos conselhos, não é? Fazer a renovação, presidente, eu pediria que o senhor fosse mais conclusivo, pelo avançado da hora. Concluindo, eu deixo aqui minha manifestação que esse adiamento pode trazer sérios transtornos em termos de composição de câmaras, inclusive de eliminação de câmaras e de representação de entidades, porque tem entidades que, para indicar, ela tem que ter 30 dias para fazer a sua, assembleia, para indicar esses profissionais. E se nós temos o compromisso de indicar até 31 de dezembro, eu entendo que nós podemos prejudicar. Eu agradeço, entendo, viu, doutor Renan, o seu trabalho, excelente trabalho, não é? Pedindo exatamente que se padronize isso a nível nacional. Isso foi feito. Entendo que a COMP fez o dever de casa, que ela está aprovando exatamente, não é, a renovação do texto dentro dos princípios de proporcionalidade e que foram aprovados pelo plenário. Eu só quero colocar essa situação e pediria, né, a compreensão dos senhores nesse sentido. Okay, obrigado aí pela oportunidade da fala. Conselheiro Ludwig. Pedir para o conselheiro Renan a manifestação pela convergência ou não. Ok. Conselheiro Renan. Obrigado, senhores. Na verdade, a fala do presidente Jorge, realmente, eu recebi uma listagem da entidade que foi inicialmente que provocou, vamos dizer assim, todo esse embate. Inicialmente, ela mandou uma lista com quantitativo X de associados, mas, através do SIC, nós fizemos um filtro e essa listagem foi reduzida
Então, assim, ela, atualmente, ela tá sem, vamos dizer assim, sem esses problemas aí que foram detectados, pelo menos para a renovação do texto. Eu acho que depois, nos nossos votos, vamos ter realmente que fazer algumas solicitações de auditoria para essas entidades, para que a gente possa fazer algumas solicitações para que a gente melhor esteja organizado aí para essas renovações. No entanto, presidente, essa entidade, ela mandou as fichas de associados, né? E assim, eu acho que a gente também deveria pedir a ficha de associados das outras entidades. Inclusive, eles mandaram essa ficha, desculpa só, essa ficha que eles mandaram as fichas também dos mortos junto, né? Deve ter mandado. Deve estar tudo junto, porque tem 2.500 fichas, Mas mandou, né? Pelo menos a gente tem. Nas outras não tem. Se eu tiver a oportunidade ainda de continuar com o processo, irei fazer a diligência para que a gente possa esclarecer e evite toda essa problemática. Senhor presidente, eu gostaria de consultar, eu tenho a minha convicção, né, já perguntei sobre a legalidade, para depois que a gente possa abrir a discussão do processo, mas é só para manter a convicção de convergir ou não. O presidente trouxe novos argumentos, e aí eu pergunto para a Michele se ela vai rever a sua convergência. Eu mantenho da minha parte a convergência ao conselheiro Renan. Só pergunta à conselheira Michele antes da gente encaminhar para a votação. Senhor presidente, o senhor abriu em discussão já? É uma informação que o conselheiro... Peraí. Eu não vi ainda. Mas o conselheiro, o relator, ainda está falando. Não, eu sei. Ele fala... Mas aquela hora que o senhor perguntou, eu disse que estava aberta a nova... Eu quero saber se o processo... Quando o senhor a hora que o senhor perguntou, eu falei que estava aberta a inscrição. Agora não tinha ainda na hora sua. O senhor fez agora? Ah, bom, não abriu ainda, tá certo. Eu ainda vou relatar, senhor presidente. Ok. Nós estamos com os relatores. Ok. A conselheira Michele já indicou a convergência, manteve a convergência pela necessidade, pelo que já foi apresentado, que é um problema recorrente, na necessidade de verificação do quesito constitucional, né, pela divergência, por uma entidade, de fato, se a gente aprovar dessa forma, ela pode ficar ad permanente até a próxima renovação do terço prejudicada, né? Então, por isso, há tempo hábil, né, não estamos incorrendo em ilegalidade, e eu voto o voto da COMP pela convergência ao conselheiro Renan. Okay. E o processo está disposto aí para a discussão. Ok. Agora sim, o conselheiro Aníbal está chegando, mas vamos abrir logo a discussão. Aí hein? Que pode ter a segunda vista, né? Se entrou em discussão, pode ter a segunda vista aí. Claro. Ok, coloca em discussão então. Em discussão. Conselheira Andréia. Eu peço vistas. Ok. Obrigado. A senhora tenta? Meia-noite. Não. Houve prorrogação. Não? Ok. A mesa não pode impedir o conselheiro de pedir vista. Agora, vamos dizer, aí realmente não há tempo físico de um processo como esse, de votarmos hoje ainda. Eu não vejo como. Pai, presidente, só uma questão de ordem. Se a gente fosse votar o voto convergente do conselheiro Renan com a COMP, os votos são convergentes, para dezembro,
Só tem um voto, muito provavelmente, essa plenária ia acatar, provavelmente vai acatar. Por que a conselheira Andréa não pode apresentar em dezembro? Não, mas aí ela podia apresentar a segunda vista em dezembro e... Peraí, tem razão. É verdade, é verdade. Olha, a mesa não pode impedir... Verdade. A mesa não pode impedir um pedido de vista. Agora, se há consequências posteriores, elas virão. De que forma serão as consequências, eu não sei, mas a mesa não pode impedir. Agora, também dizer que vai ser visto de mesa para daqui para o final da noite, vamos ser razoáveis, que não se conseguiu aqui, também para uma hora não, mas tem meia hora de debate, né? Informações, o conselheiro que pediu vista na reunião passada, que está fazendo 15, 20 dias. Né? Agora, nós não vamos conseguir fazer isso em 1 hora, 2 horas. Tá certo? Fica, então, dado o pedido de vista e as consequências que surgirem, a gente vai ter que administrar. Ok, conselheira? Doutor Igor, só um esclarecimento. Doutor Igor, novamente, o que eles estão convergindo é dilatação de prazo? Pois é. Conselheira, o que foi... Eu só estou... perdão. Não, eu só que, assim, talvez esclareça um pouco. O que foi colocado foi um pedido formal de um voto consultado o jurídico, se esse voto poderia ser eficiente, porque disse, não pode pedir porque a resolução não deixa, tal. Mas o doutor Igor falou que em condições justificadas, o plenário tem, vamos dizer assim, condições de votar. O plenário podia não votar contra a prorrogação. Mas caso fosse o voto vencedor, seria eficiente. Agora, eu não sei, eu vejo uma diferença entre um voto pedindo prorrogação ou um pedido de vista sem essa autorização. Isso é que eu vejo a diferença. Eu também estou vendo a diferença, e digo a todos aqui que eu não vou querer super-homem de dizer que até meia-noite resolve isso, não vai resolver. E pergunto para o doutor Igor, dado essa dilatação de prazo, chegaremos em dezembro, e aí poderá haver, se eu abrir mão desse pedido de vista, poderá haver um pedido de vista em dezembro. E aí, é pior? Não. Segunda vista. E aqui, agora, se eu pedir vista, eu obrigatoriamente tenho que dar em mesa, ou a plenária tem prerrogativa de, já que está dando prorrogação, dilatação de prazo para dezembro, eu não estou vendo muito, na prática, a diferença, entendeu? Conselheira, deixa eu repetir que a senhora vai ver a diferença. Na medida em que é votado um pedido de prorrogação e o plenário aprova, é uma coisa. Na medida em que um pedido de vista vai automaticamente prorrogar um prazo que não poderia, que não foi autorizado a prorrogação, eu vejo diferença enorme. Ok. Desculpa, não estou lhe tolhindo o direito de pedir vista. Não, senhor presidente, estou entendendo. Dando a minha opinião. Veja só, a gente está dizendo aqui e está sendo colocado aqui um fato que não é bem 100% certo. Quer dizer, temos que resolver isso hoje, essa decisão do pedido de vista. Existe a possibilidade também, até o final de novembro, a gente fazer uma reunião extraordinária, que não é a minha opção, porque economicamente não é factível. Mas existe também a possibilidade de a conselheira solicitar as vistas e a gente fazer uma reunião extraordinária. Tá certo? E ela traria e a gente faria até 30 de novembro uma reunião. Então, essa possibilidade existe. E a gente tem que botar na mesa, não é? Então, não é hoje o último dia. Agora, eu estou inscrito também para a gente debater, estou aqui para debater o tema. Peraí, então esse é... Não, se ela pedir vista, conselheiro, não tem problema. Conselheiro, o senhor sabe, talvez melhor até que eu, que pediu vista, o processo não tem mais inscrição. Então, nós estamos diante aí de diversos impasses. Né? Nós estamos com muitos impasses. Pediu vista, não tem mais inscrição.
Então, presidente, é duas situações. Poderíamos convocar uma sessão remota, porque eu vejo transtorno no virtual, sim. Final de uma sessão que já deliberadamente remota, com essa finalidade específica para esse processo. Não sei nem se eu estou falando bobagem, mas talvez fosse a solução. Porque, veja bem, para a gente manter uma premissa de que tem que terminar hoje, conselheiro, a senhora há de convir que não vai ficar uma coisa bem feita, né? Quer dizer, se o nosso objetivo é fazer as coisas bem feitas, né, não tem como, né? Eu não vejo como. Pode ser que eu seja incompetente, mas eu não vejo como. Então, sim, o Henrique está dizendo que pode fazer um esclarecimento a nível de regimento. Pois então, regimentalmente, em que estado nós estamos agora? É uma decisão volitiva da conselheira Andréia, somente dela, já que a vista foi concedida. Ela pode abrir mão dessa vista. Assim, aí esse processo a gente pode, não tendo mais a vista, voltar a discutir novamente, quer dizer, porque ele tem essa pressa. Agora, qual é o ponto aqui, né? A única instrumento que faria com, vamos dizer assim, a gente suplantar a determinação de que esse processo deve ser apreciado até novembro é uma prorrogação por esse plenário, como já dito pelo procurador jurídico. Quer dizer, o plenário é soberano para fazer essa prorrogação. Se essa prorrogação for feita, o que acontece? Esse processo volta para a COMP. E ele voltará encaminhado pela COMP e estará sujeito a 2 vistas novamente, futuramente. Porque o mérito não vai ter sido apreciado, né? Então, é só para se entender isso, assim, quer dizer, esse processo, caso seja feita a prorrogação da apreciação desse processo, o mérito não terá sido apreciado, de modo que voltaremos à situação de apreciá-lo novamente no plenário, normalmente, porque aí teríamos uma chancela do plenário para estender esse prazo. Sem essa chancela, eu entendo que prevalece a resolução, ou a decisão anterior, que era até novembro. E aí, em tese também, nesse caso, a mesa recomendaria vista em mesa, porque a gente não tem a certeza, porque apesar da proposta do conselheiro Modesto ser verdadeira, né, nós podemos fazer uma extraordinária, essa possibilidade precisa ser encaminhada, aprovada e para ela existir. Quer dizer, nós estaremos lidando com uma possibilidade não formal de uma extraordinária que não existe ainda, apesar dela poder existir futuramente. Okay. Então, eu não vejo como a mesa agir diferente. Foi feito um pedido de vista, é um direito legítimo do conselheiro. Agora, pelo que eu estou entendendo, esse visto vai ter que ser de mesa, ainda hoje. É a forma que eu tenho de conceder. Senão, a mesa não concede. Eu vou manter o pedido de vista. Ok. Nós temos mais um processo do conselheiro Cláudio Eduardo, que ele vem insistindo desde de manhã, e eu estou realmente postergando. Eu gostaria agora, conselheiro, o mais rápido possível. Eu sei que é um processo simples, mas de interesse, né? Vamos lá, então? É o último. Hein? 2. Tem mesa. Conselheiro, 2. Eu não respondi a sua pergunta, se pode ser os 2 do mesmo conselheiro. Pode iniciar, senhor presidente. O prazo, eu entendo que o prazo é hoje, até 23h59. Senhor presidente, eu queria falar com os colegas, se o senhor me concedesse 1 minuto, por favor. Quem está Sou eu, conselheiro Genilson. Sim, conselheiro. Colegas, é o seguinte, esse ano foi recorrente essa situação aqui da gente ficar aqui até não sei que horas. Eu vou fazer, com o aval de todos, um pedido, já me deram um caminho, para a gente modificar o regimento, seja lá o que for, para ter 4 dias de plenária. Porque eu estou no limite da minha exaustão, eu acho que todos aqui, a cabeça não funciona mais, e eu acho que isso é uma justificativa mais do que plausível para mostrar o limite de exaustão que a gente está. É impossível humanamente julgar
um processo, ou os processos de complexidade que são aqui, com coerência. Eu gostaria do apoio de vocês. Eu falei com o doutor Asmar, eu vou pedir o caminho e vou fazer. Só isso. Muito obrigado. Eu só queria o apoio desse plenário aqui. Por favor, eu acho que não está rendendo isso aqui, sinceramente falando. Tá? Muito obrigado. Gostaria do apoio de vocês. Parece que já tem aí um atendimento aí ao vice da conselheira Andréia. Com a palavra. Vamos lá. Relatório e voto, então. Posso começar, presidente? Sim, está com a palavra. Obrigada. Processo CF 04805 de 2021, interessado Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. E relatório e voto de pedido de vista. Eu tenho que ler todos, considerando que as considerações são iguais a do relatório. Não, precisa ler não. Precisa não? Se são então, iguais, já foram lidas. Eu vou direto ao voto, tá? Em função do volume de dados, né? Vou ao voto. Propor ao plenário do CONFEA, excepcionalmente, aprovar a prorrogação do prazo para aprovação da composição do plenário do CREA Espírito Santo para 2022, pelo plenário do CONFEA, até a sessão plenária do mês de dezembro de 2021. E item 2, requerer que o CREA Espírito Santo e as entidades de classe, incluindo o SENGE, apresentem as documentações comprobatórias dos vínculos de associação dos profissionais filiados a estas. Esse é o meu voto. O voto da senhora é convergente no primeiro item, com o do conselheiro Renan, mas tem o item 2. Ok. Conselheiro Renan? Senhor presidente, como eu olhei que ela convergiu com a necessidade da gente fazer dar continuidade da instrução processual, inclusive ela foi mais criteriosa, já solicitando as fichas de filiação das entidades, eu convijo meu voto com a conselheira Andréa. Ok. O conselheiro Ludwig. Da mesma forma, senhor presidente. Ok, então a votação vai ser sim ou não? A deliberação da conselheira Andréa. Então, desculpa. Mais uma vez, vamos ter que abrir a votação. Discussão. Eu acho que há um voto só convergente pedindo prorrogação. Então, em votação. Basta, sim ou não, viu? Agora não tem mais. Senhor presidente, conselheiro Hernando, voto verbal sim. Conselheiro Hernando, voto verbal sim. Hein? Mas espera o resultado, pelo menos. Não tem que ter bom humor. Presidente, o conselheiro Dalto vota sim. Peraí, deixa eu ver, conselheiro Laerte já está fora, conselheiro Dalto também, conselheiro Hernando está presente. Senhor presidente, eu escutei a voz do Daltro em determinado dispositivo móvel aí. Não sei se é gravado. Conselheiro não, mas isso aí, isso aí não pode ser subrogado, não, supletado, não. É uma alva, presidente, é uma alva. Conselheiro Hernando, seu voto? Sim. Conselheira Michele, não sei se ela consegue se manifestar. Saiu. Então, está encerrada a votação. Só Hernando verbal. Agora vamos para o extra pauta. Vamos para a extra pauta.
Mas a vista é só 23,59, hein? Passou disso, não vale mais. 13 votos favoráveis, 4 ausências. Ok. Pessoal, muito obrigado a todos. Encerrada a sessão. Obrigado, presidente. Parabéns.